Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, irmãos e irmãs de toda Angola e os queridos, amados e amadas que vivem em todos os cantos desta terra. A paz esteja convosco. Neste dia 16 de junho de 2025, convido-vos a ler a santa e bendita palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 e 8. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Oremos. Grande és tu, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Respiramos hoje porque o Senhor quis. Por isso te demos graças. Perdoa-nos de todo o mal. Te pedimos a proteção aos viajantes. Guarda-nos todos nas nossas deslocações. Te pedimos tudo isto em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. O tema da semana é o papel da igreja é estabelecer o reino de Deus na terra. Ontem, domingo, dia 15 de junho de 2025, em muitos países, e em particular em Angola e na igreja congregacional, falamos que o pai cristão deve buscar o reino de Deus. Pois neste dia 15, celebramos o Dia do Pai. Fez-se lembrar e relembrar ao pai cristão que deve ser diferente de um pai que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso o pai cristão deve buscar primeiro o reino de Deus e trazê-lo em sua casa. É um pai que deve ser pai de justiça, pai de amor, pai de paz, pai de alegria. Tem um coração aberto para todos, sem exceção. Cacuete Olonepele. Pai da ética, isto é, pai que faz o bem. Ele sabe o bem e o mal, por isso ele faz o bem. Esta semana entramos no tema que diz: o papel da igreja é estabelecer o reino de Deus na terra. Estamos a relembrar a irmã ou irmão que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que você mesmo é que é a igreja. Você mesmo é que é a igreja. Não olhe para o outro para fazer a igreja. Você mesmo é a igreja. O hino em um mundo diz: Kukasimesiti ukwene ovemwene. Não pensa que o outro é você mesmo. Você que é a igreja, porque a igreja é o conjunto de pessoas, homens e mulheres, que professam a mesma fé. Nisto, professam a mesma fé cristã. E o tema de hoje é: abundemos no reino de Deus. Abundar é estar cheio, ser abundante, existir, ter em grande quantidade em Deus. Não quer que uma pessoa se perca, nem sequer uma pessoa se perca. Deus quer que nós abundemos, que nós possamos encher o seu reino, que possamos estar cheios no seu reino para envergonhar o reino de Satanás, para o reino de Satanás estar esvaziado. Mas a maior parte das pessoas, em vez de escolher o bem, escolhem o mal. E estão satisfeitos com o mal, porque aos seus olhos parece o bem. Para eles o mal é o bem. Observemos, dia 16 de junho de 1976, no bairro Soweto, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, foram massacradas ou mortas centenas e centenas de crianças e adolescentes que protestavam, que manifestavam pacificamente contra
a fraca qualidade de ensino, contra o ensino da língua africana usada pela minoria branca e que não era língua materna de muitos povos sul-africanos. Daí as crianças protestarem, não queriam mais esse tipo de ensino e elas foram massacradas pelas tropas sul-africanas. As crianças em países, principalmente em países africanos ao sul do Saara, organizados, reclamando e sendo ouvidas pelos mais velhos. Em 1991, instituiu-se este dia como o Dia Internacional da Criança Africana. Caro irmão, minha irmã, se olhar atentamente, observar atentamente o continente africano, as crianças sofrem e as que mais sofrem são de países ao sul do Saara. Mas o Senhor quer que tenhamos vida em abundância cá na terra. Até quando? E o tema diz: abundemos no reino de Deus. Há pessoas que lutam para que o bem na terra não seja para todos, seja apenas para alguns. Por isso, a igreja é chamada para estabelecer o reino de Deus na terra. Como cada cristão deve sentir-se que eu sou igreja. Com o outro, formamos uma igreja grande e forte. E a nossa fé poderá remover montanhas. Conforme disse Jesus: se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passará. São Mateus 21. São Marcos capítulo 11, verso 23. Se a igreja, os cristãos, estiverem numa só direção de estabelecer o reino de Deus cá na terra, os governos ouvirão a voz da igreja e Deus abrirá o entendimento destes governos, em particular os governos africanos, e as crianças deixarão de sofrer, passando a ter boa alimentação, passando a ter boas escolas e gratuitas, bons hospitais e gratuitos. Então teremos o bem-estar e elas e nós sentiremos o viver, saborearemos a vida em abundância cá na terra. Repetimos todas as vezes o versículo 10 do capítulo 10 de São João, que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Jesus veio, não é que continuemos a sofrer, mas para que tenhamos vida cá na terra e a tenhamos em abundância. Se os governos não ouvem a palavra da igreja, pelo menos a oração removerá as montanhas. Caro irmão ou irmã, em qualquer parte onde o irmão ou a irmã estiver, vamos orar a favor da criança africana. Vamos orar a favor das crianças que sofrem no mundo. Vamos orar a favor dos países que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor. Vamos orar todos juntos para estarmos a viver cá na terra o reino de Deus. Nós devemos estabelecer o reino de Deus cá na terra, para que o mundo conheça que nós somos da parte de Deus. Pois o que é do Senhor é do Senhor, e não se assentará na mesma mesa com os escarnecedores. Viva como igreja lá onde você estiver. Faça obras como igreja lá onde estiver. As suas obras unidas na tua fé, juntamente as minhas obras unidas na minha fé, nós estaremos juntos numa corrente de oração para que os nossos governos possam ouvir esta nossa voz. E o Senhor abrirá o entendimento dos mesmos para que nós não possamos mais sofrer nesta terra, para que o reino de Deus seja estabelecido entre os homens. Que Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Falou Manuel Bonifácio César,
vosso irmão, pastor ao sul de Angola.